Alvo do Flamengo, atacante Sérgio Vlahovic revolta a torcida da Juventus com publicação nas redes sociais. Wolverhampton da Inglaterra prepara a proposta de 96 milhões ao rubro-negro pela joia da base Wallace Ian. Volante Eric Pulgar é submetido à cirurgia no Chile e absurdo do Inter de Porto Alegre com o Mengão no mercado da bola. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega lá, dando like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão e segue a repercussão da comoção mundial pela morte de Diogo Jota e o seu irmão André Silva em um acidente automobilístico na madrugada desta quinta-feira na Espanha. E o Flamengo, inclusive, se pronunciou de maneira oficial, prestando também a sua solidariedade e as condolências à família, amigos e também fãs dos respectivos jogadores. Os irmãos se envolveram em um acidente fatal quando a Lamborghini do Diogo Jota perdeu o controle depois de estourar um de seus pneus. E o veículo, depois de sair da pista, entrou em chamas. Lamentavelmente, portanto, perda lamentável, né? Dois jogadores jovens e o Diogo Jota no auge da carreira, né? Recém-casado, lamentável, né? Recém-campeão pelo Liverpool, recém-campeão pela seleção portuguesa e, mais uma vez, prestando também aqui toda a nossa solidariedade. Nós que chegamos a Portugal temos um grande contingente de portugueses que acompanham aqui o nosso canal, os nossos vídeos, então abraçamos aí toda a comunidade portuguesa, o futebol português, que com certeza está em luta, assim como todo o futebol mundial. Eu permaneço aqui no Aeroporto Internacional de Tucumã, na cidade do Panamá, aguardando o meu embarque de volta ao Brasil. Eu que chego a São Paulo à noite e vou seguindo o voo rasteiro para o Rio de Janeiro no início da manhã desta sexta-feira, chegando novamente à cidade maravilhosa. Vou dar aquela descansada em São Pedro da Aldeia, na casa da mamãe, a doutora Luzia, me preparando para a retomada do futebol brasileiro e do calendário brasileiro com o Flamengo. E o rubro-negro que vai na expectativa aí do Eric Pulgar, o jogador sendo submetido à cirurgia nesta quinta-feira em Santiago do Chile, com um médico de sua confiança, ele que sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito. E com relação a isso, vai permanecer um tempo afastado. Existe até a possibilidade de que ele não retorne mais na temporada. Tomara que não. Tomara que ele consiga se recuperar a tempo de voltar a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, titular absoluto e um dos jogadores mais importantes do elenco na composição do setor de meio campo. Eric Pulgar, de 31 anos, com certeza será uma ausência muito sentida na equipe rubro-negra. E a diretoria não descarta a possibilidade de se lançar ao mercado para contratar um outro jogador para a posição. A gente deseja aí que a cirurgia seja um enorme sucesso e um pronto restabelecimento. Não o mais rápido possível, né? Mas que ele volte plenamente recuperado e sem sequelas. É o que a gente espera do volante chileno Eric Pulgar. E você, o que acha? O Flamengo tem que contratar algum outro jogador para a posição? Deixe abaixo o seu comentário. Agora, que absurdo do Inter de Porto Alegre com o Flamengo. Pelo menos é o que está sendo noticiado, que o Inter está se lançando ao mercado para contratar o Alan Rodrigues, o meia que é o titular e capitão do Argentino Júnior de Buenos Aires. E o clube estaria disposto a desembolsar 4 milhões de dólares, ou equivalente a 21 milhões de reais, ou 22 milhões de reais, pela contratação do atleta. Nada contra o Internacional. Está tentando reforçar o seu elenco. Mas vem cá, cadê o dinheiro do Thiago Maia? Até agora, nenhuma parcela foi paga dos 4 milhões de euros que foram acertados entre Flamengo e o Colorado para a transferência do jogador no início do ano passado, totalizando aí mais de 26 milhões de reais. O Flamengo não viu a cor do dinheiro. Ao todo, as parcelas atrasadas já acumulam 700 mil euros de dívida. O Flamengo que já notificou a CBF, a Câmara Nacional de Resolução de Divergências, para tentar solucionar a situação. O presidente do Internacional reconhece a dívida, é o chamado devo, não nego e pago quando puder, mas ficou furibundo da vida, porque ainda queria fazer dinheiro com o Thiago Maia, que não pagou um centavo, queria vender para o Santos, e porque o Flamengo embarreirou a negociação, ele veio cheio de ironia para cima do rubro-negro. Fato é que o Flamengo quer o seu dinheiro, né? Que os caras não pagam, aí continuam contratando, e por isso que eu digo, tem que ter fair play, não apenas no futebol brasileiro, mas a Conmebol também. Vai fazer igual a UEFA faz. A UEFA faz a mesma coisa. Submete todos os jogadores da confederação, né, de que tem que obedecer, né, os requisitos financeiros, senão não vai participar de competições continentais. Isso tem que acontecer. A Conmebol tem que coibir esse tipo de coisa. Não vai transferir, não tem transferência. Ah, vou contratar o jogador do Argentino Júnior, vou contratar o jogador do River Plate, vou contratar o jogador do Boca. Não vai contratar. Tem que dar um basta nesse tipo de coisa. E muito me admira o Internacional, gente, que era, até por bem pouco tempo, um exemplo de gestão, um clube responsável. Agora, desde que esse cara, se eu não me engano, o Alessandro Barcelos, assumiu o clube gaúcho, que tá essa bagunça. E isso desqualifica a própria instituição internacional, uma instituição centenária, campeã do mundo, tricampeã brasileira, bicampeã da Libertadores, e que o nome está indo para a vala por conta dessas práticas de gestão que são, no mínimo, temerárias, né?
Eu, sinceramente, fico revoltado com esse tipo de coisa. E a diretoria do Flamengo não pode ficar omissa, não. Tem que gritar, tem que ir protestar, tem que criticar, tem que ir a público, apontar, tem que expor o clube. E quando possível, porque ainda não é, lamentavelmente, o Flamengo ainda tem que esperar ainda um tempo. Mas assim que der o prazo, o Flamengo tem que entrar com uma representação junto à FIFA para condenar o Internacional. Porque não pode, é lamentável, porque a culpa não é da instituição, é da diretoria, que lá ocupa. Mas o Flamengo tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar essa bagunça. Eu quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo que pode receber uma proposta pelo Wallace Sion. O jogador ganhou muita notabilidade por ter terminado como artilheiro do clube na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ele que fez 2 gols na competição e teve, inclusive, boas atuações. 2 belíssimos gols, 2 golaços, inclusive, né? O mais bonito deles, para mim, foi o diante do Los Angeles, que salvou o Flamengo da derrota no encerramento da fase de grupos, no grupo D do Super Mundial. E o atleta ganhou visibilidade no cenário europeu. Tanto é que o Wolverhampton da Inglaterra, que já tem os olhos voltados para a base do Flamengo, por ter contratado o João Gomes, que né, é um jogador que, além da questão econômica, né, que se valorizou bastante jogando a Premier League, mas que também deu retorno técnico, jogador que, né, várias partidas que foram decididas pelo próprio João Gomes, e já é um jogador considerado importantíssimo para o elenco dos Wolves, mas o Wolverhampton pode realizar uma proposta. A informação é do Júlio Miguel Neto. Segundo o jornalista, os Wolves podem oficializar nos próximos dias uma proposta de 15 milhões de euros pelo jogador, o que no câmbio atual dá algo em torno de 96, 97 milhões de reais. E olha, apesar do movimento do Flamengo, já procurando o staff do jogador para fazer uma renovação de contrato com aumento salarial e, consequentemente, também um aumento do valor da multa rescisória, atualmente de 50 milhões de euros para o futebol do exterior e 51 milhões de reais para o mercado interno do Brasil, sinceramente, se chegar essa proposta de 15 milhões, acho que balança a diretoria, hein? Eu não colocaria a mão no fogo. Para mim, a diretoria negociaria. O Wallace Sion, dependendo das circunstâncias, né? Se o Flamengo, por exemplo, retiver, principalmente se o Flamengo retiver um bom percentual do atleta para poder lucrar em uma transferência futura, eu não venderia, porque para mim o Wallace Sion ainda tem muito a crescer, ainda tem muito potencial. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito. Você negociaria o Wallace Sion por 15 milhões de euros? Deixe abaixo o seu comentário. E lembrando a você que agora o YouTube tem um novo recurso, Hype. Você, toda vez que dá o seu like, você pode também hypar os seus vídeos que você mais gosta. E depois de comentários na lista de opções, você também tem a opção de hypar. Você pode hypar até 3 vídeos por semana, sem precisar pagar nada. Mas se puder pagar, são apenas R$2 e parte desse dinheiro é revertida para o canal. Há um ranking de hypes. E quanto mais hypes um conteúdo recebe, mais bem ranqueado ele fica e mais ele será recomendado pelo YouTube. Então eu peço que você participe dessa campanha. Bora hypar todos os vídeos aqui do canal? Faça com que outros torcedores do Flamengo também conheçam o nosso conteúdo. Então, bora utilizar essa nova ferramenta da plataforma. E alvo do Flamengo, segundo o próprio diretor técnico do futebol, o português José Boto, o atacante Vlahovic da Juventus de Turim, criou uma saia justa com a torcida. Os torcedores da Vecchia Senhora ficaram revoltados porque logo depois da eliminação para o Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Real venceu por 1-0 nas oitavas de final e o Bellingham, ele publicou um comentário no X, né, festejando, né, comemorando a classificação do Real Madrid. Eis que o Vlahovic foi lá e curtiu a publicação que comemora a eliminação do seu próprio clube. Óbvio que isso acabou vazando no meio da torcida do clube italiano e os milaneses ficaram revoltados, né? Perdão, a Juventus não é de Milão, é de Turim. Mas, de qualquer forma, a galera de Turim ficou revoltada e não pouparam críticas ao atacante. Lógico que não é por isso que ele vai cair no colo do Flamengo, né? Jogador altamente valorizado, a Juventus pagou uma bagatela para contratá-lo, foi uma merenda boa para contratar o jogador. Ele tem contrato longo com o clube italiano, tem mercado na Europa. E sem contar que ainda tem que convencer o cara a querer jogar no Brasil, né? Apesar de que nós já tivemos um sérvio na nossa história, e que sérvio, né? Dejan Petkovic. Não foi qualquer um, né? Sérvio que vestiu o manto sagrado rubro-negro. Mas, de qualquer forma, né, é uma situação, no mínimo, curiosa e que deixa o jogador com um ambiente um pouco conturbado na Juve. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário.